Diga comigo, escolhas extraordinárias levam a resultados extraordinários. Sabedoria é um dom. E sabedoria, por que é um dom? Quando você vai em Isaías 11, 2, você vê que é um dos Espíritos do Senhor. Quando você vai para Coríntios, nos dons do Espírito, você vai descobrir que sabedoria é um dom do Espírito. Então, com visão e sabedoria, nós prosperamos. Diga comigo, nós vamos longe. É isso que nós precisamos buscar. É exatamente isso. E uma das coisas mais importantes que eu gosto sempre, quando a gente faz essa pergunta para você, é uma das coisas, parece, a gente se acostuma com isso, né? Pegou o Espírito? Peguei. Do quê? Então, a gente se acostuma com isso, mas você não pode se acostumar com isso. Eu costumo dizer, qualquer sermão que você ouvir na igreja, qualquer sermão, de nada vale se você não pegar o Espírito dele. Qualquer personagem bíblico, por mais que você olhe e fale, nossa, que história linda, não tem eficácia alguma na sua vida se você não pegar o Espírito. É o Espírito que interessa. É essa unção que estava sobre eles, essa visão que estava sobre eles que nos interessa. E é isso que nós precisamos buscar. Então, a unção do Senhor é que faz toda a diferença na nossa vida. Deus trabalha de forma, diga comigo, personalizada e individual. Isso significa que a gente não pode olhar para a vida da outra pessoa e dizer assim, mas o outro acontece assim, o outro faz assado, o outro vai, mas você não sabe o que Deus tem com você. Já ouviu aquele versículo que diz assim, a quem muito é dado, muito será cobrado? Sim ou não? Não adianta eu esperar que Deus vai cobrar a mesma coisa de você que cobra de mim, que não vai. Eu quero mais? Foi derramada uma unção maior sobre mim? Tem uma exigência maior sobre mim. Todo aquele que quer mais tem que estar preparado para mais. Então, a quem muito é dado, diga comigo, muito será cobrado. E se você quer realmente uma mudança extraordinária, você precisa ser aquele tipo de pessoa que fala assim, o que eu tiver que fazer, eu vou fazer, e o que eu tiver que fazer para o Senhor, para que o Senhor confie em minha vida, grandes coisas eu vou fazer, e pagar o preço por isso. A única semente que o seu futuro conhece, que ouve, é a voz da semeadura. Já ouviu essa frase inúmeras vezes aqui na igreja. Então, quais são as semeaduras que nós estamos plantando, semeando para o nosso futuro? Então, sementes extraordinárias levam a colheitas extraordinárias. E a semente mais poderosa é a semente da fé. Amém? Amém? Sabe por que a fé nos coloca à frente dos demais? Porque a fé nos faz ter um espírito diferente dos demais. A fé nos faz enxergar além dos demais. Vamos lá, eu vou ler em 3 traduções diferentes, Isaías 1,19. Se vocês, diga comigo, se vocês estiverem dispostos a obedecer, diga comigo, comerão os melhores frutos dessa terra. Tiverem dispostos, disposição, diga a palavra comigo, disposição. O quanto você está disposto a obedecer? Quanta disposição há em você? Se você prestar atenção agora e mudar seus caminhos, você comerá coisas boas de uma terra saudável. E prestar atenção é prestar atenção para colocar em prática. Se forem humildes e me obedecerem, porque para obedecer precisa humildade. Diga comigo, o servo não faz a sua própria vontade. Diga, o servo faz a vontade do seu Senhor. Aí que está a grande diferença. Servo não faz a sua própria vontade, servo faz a vontade do Senhor. Vocês comerão
das coisas boas que a terra produz. Linguagem de hoje. Agora, vem cá. As pessoas, muitas vezes, dizem que querem muito algo. A realização dos sonhos, das curas, a independência financeira, restituições, mas na prática não é assim que acontece. Por isso que é a unção do governo. Por isso que a necessidade do se governar. Por isso que existe a necessidade do se governar. Porque tudo é um plantio na vida da gente. Nós vamos ouvindo, isso cai num coração preparado para ouvir, coração é terra, fértil, semeia, eu acredito. Por isso é tão forte isso aqui, ó, diga comigo, comerão os melhores frutos desta terra. Quer dizer, o que quer dizer? Os melhores resultados. A gente pode se acostumar com mais ou menos. A gente pode se acostumar com o comum. Eu falava uma coisa ontem, que a gente precisa mudar essa cultura. A gente tem sempre aquela cultura, é uma cultura nossa, alguns por conta de onde viveram, de onde cresceram, pelo que passaram, pelo que viveram. Mas são coisas que nós precisamos mudar. Quantos de nós acostumamos, e não é por falta de dinheiro, teve a fase da falta de dinheiro. Na falta de dinheiro, quando muitos de vocês estavam passando por problemas financeiros difíceis, então você sempre colocava, na hora de abastecer seu carro, você chegava, estava sempre na reserva, sempre. Aí você vai lá, coloca 10, coloca 20, coloca 15, 30 reais, e ele anda sempre na reserva. Eu sou da fase, por conta da dificuldade, eu andava com as garrafas PETs. Quem já andou com garrafa PET? Não, foi só eu? Já andou? A senhora já andou? Então levanta a mão para eu não ficar sozinho. Eu andava com a garrafa PET, mas duas garrafas PETs era para a gasolina quando acabasse. E duas garrafas PETs era para a água do radiador, que vazava. Olha que coisa linda. Então já ficava preparada. A água do radiador já ficava cheia. Porque quando ameaçava dar aquela fervida, levantava a fumacinha, corria lá e enchia. A PET era para quando acabasse o combustível. Ok, passa a fase. Mas a gente pode fazer o quê? Mesmo tendo recursos, mesmo tendo dinheiro, você continua fazendo semelhante. Você só abastece o carro quando não tem mais jeito, está prestes a acabar. Quando lá ameaça, lá falta 5, 10 quilômetros de autonomia. Acende a luzinha vermelha e já vai baixando a autonomia. Isso é um hábito. Isso é um hábito e um hábito ruim. Quantas pessoas, eu falava ontem, quantas pessoas só vai no dentista quando não tem mais jeito? Agora a dor pegou, atacou a dor, não tem mais para onde correr, dor de dente que toma conta da cabeça. Então agora ele vai. Quantas pessoas que só faz manutenção no veículo quando quebra? Quebrou, largou na mão, agora tem que fazer, não tem outra alternativa. Qual o problema disso, bispo? O problema disso é que essa cultura vai para a fé. Essa mesma linha de agir, ela vai para a fé. Você nunca está preocupado em andar de tanque cheio. Por que as pessoas, a maior parte das pessoas, chegam à igreja para reparar ou consertar algo urgente? Por quê? Porque nunca anda de tanque cheio espiritualmente.
nunca está, eu preciso aqui, ó, tá ali, ó, chegou meio tanque, não, vou abastecer de novo. Chegou, está baixando um pouquinho, vou andar de tanque cheio. Por que isso? Porque, pensa comigo, talvez existem as emergências, existem as urgências, e quando você está de tanque vazio, talvez não dê tempo para você encher, não dê tempo para você correr e abastecer. E espiritualmente, geralmente é o que acontece. Às vezes você precisa, chega uma situação de urgência, chega um problema, chega uma situação que você não tem tempo, você tem que estar pronto, você tem que estar preparado, você tem que estar abastecido, você tem que estar revestido, você precisa romper, você precisa chegar lá. Quem está entendendo, por favor? Você precisa chegar lá. E se não estiver em dia, já pensou? Sabe aquelas situações que a gente faz assim, ó, vai tocando, a gente tem que estar pronto para qualquer situação. Vamos pensar aqui na situação que eu falei, tanque vazio, você vai abastecer, talvez tenha uma situação de urgência, que você precisa sair rápido, você precisa chegar no lugar, e aí você não tem combustível suficiente para chegar. Vamos pensar em outra situação, você precisa fazer uma viagem de última hora, aí você olha para o seu carro e fala, xiii, não dá para fazer, vai me largar na estrada. Pneu não está bom, não troquei o óleo na data certa, precisa fazer freio, não tem como eu viajar. Espiritualmente está assim. Às vezes a pessoa quer ir longe, mas o nível de combustível dela está baixo. Ela precisa agora estar abastecida, só que está baixo. Isso parece uma ilustração boba, não é. Não é, isso é uma mentalidade. Espiritualmente, não, eu estou bem espiritualmente, bem, eu preciso estar cheio espiritualmente. Eu preciso estar transbordando espiritualmente. Por quê? O que acontece? Todo mundo vira aquela coisa, na necessidade, diz que vai faltar um produto, corre todo mundo para o mercado, diz que vai faltar combustível, corre todo mundo para a fila de combustível. Tudo que vai faltar, corre com urgência, porque eu não tenho o suficiente. Agora, tudo bem, mas se faltar fé, você está lidando com a sua vida. Se faltar unção, se faltar o Espírito, você está lidando com a sua vida. Se surge uma oportunidade, e aí? Se é desafiadora. A Bíblia diz, seja feito conforme a sua fé. E o que a tua fé tem que dizer? Não ande de tanque vazio. O que a tua fé tem que te falar? Não fique no limite, não fique. Plante, tenha reserva. Tenha em reserva. É isso que é a tua fé. Como é que eu comecei? Escolhas extraordinárias levam a resultados extraordinários. Na distribuição de oportunidades, há promessas, e elas estão à disposição de todos. Agora, promessas e oportunidades são para todos. A mesma promessa que eu recebo é a que você recebe, que o irmão recebe, que o outro recebe. As mesmas oportunidades são para todos nós. Agora, o que nós estamos fazendo com ela? A diferença está na escolha que cada um faz com a promessa que recebe. O que eu faço? Interesse todo mundo tem, empenho necessário, todos têm? Deixa eu fazer a pergunta de novo. Interesse todos têm, mas e o empenho necessário, o comprometimento necessário, tem? Sim ou não? É só a gente olhar para um jejum, é só a gente olhar para o propósito. Deixa eu falar uma coisa séria para você. Quem já fez faculdade aqui? Todos vocês já fizeram faculdade.
No primeiro ano de faculdade, quando você entrou, levanta a mão de novo, deixa eu ver, quem já fez? No primeiro ano de faculdade, quando você entrou, sua sala estava cheia? E no meio do ano, no final do ano, como é que estava? E melhor ainda, no final do curso, como é que estava a sala? Você percebeu que muita gente vai parando no meio do caminho? Você percebeu que chega um momento, eu não sei que curso você fez de faculdade, mas você percebeu que chega um momento, tem várias salas e todas cheias. Daqui a pouco está pela metade, daqui a pouco tem que unir 2 salas, daqui a pouco tem que unir 3 salas, porque muitos foram parando no meio do caminho. Você percebeu que começa um propósito, a igreja está cheia? Você percebeu que na caminhada muitos vão parando? Essa é a vida. Por isso que não é difícil você romper, vencer, se destacar. Não são todos que são perseverantes. Não são todos que têm o nível de comprometimento necessário para chegar lá. Não são todos que estão determinados a chegar lá. Nós estamos falando da lei da recompensa. A recompensa é dada de acordo com o seu procedimento de fé em Deus. Dinheiro é um sistema de recompensa. Dinheiro também é um sistema de recompensa. Faça muito bem algo e será recompensado com bons resultados. Tudo que você fizer de forma extraordinária. Hoje, o que a gente mais escuta? Vamos falar de vida profissional aqui? O que a gente mais escuta? Tem empresário aqui? Tem? Tem empresário que emprega? Eu tenho certeza que se eu parar e conversar com vocês vão falar assim, gente, o que eu faço? O maior problema que a gente tem hoje é mão de obra, é gente que quer trabalhar. É ou não é? É o maior problema. Todo mundo que encontra comigo, o que eu faço? O que eu faço? Não tem gente para trabalhar, não tem gente para trabalhar, não tem gente. Então está fácil destacar. Está fácil. Aonde se levanta gente comprometida, gente com espírito diferente, gente com outro espírito, como diz a Bíblia, determinada, comprometida, focada, pessoa que anda 1 milha a mais, com espírito excelente, como é que ele vai ficar para trás? O dia que a gente ouviu o testemunho de César, né? Vai pegando, vai fazendo, César, vai fazendo. Vai indo, não, mas César, você está fazendo mais do que é a sua função, César, você está fazendo mais, calma, eu estou no processo. Você nunca sabe o que Deus quer fazer. Quem ouviu o testemunho dele sabe, o diretor dele de 30 anos, pediu as contas e saiu. Quem ficou? Quem era o cara que estava mais preparado para a posição? Quem foi indicado? O César. Porque o César não foi mimizento, o César não foi da picuinha, da micuinha, o César estava andando 1 milha a mais, o César não foi aquele que tem mania de perseguição, então me colocando, estão mandando fazer um monte de coisa que não é para mim, não é a minha área, mas pega com bagagem. A perseguição sobre você, porque você fazia diferente de todo mundo. Então, está falando que a perseguição, por quê? Quando você se destaca, aí a pessoa fala assim, lá o puxa-saco. Se o patrão pular na piscina, morre afogado. Não é assim que eles falam? Não é? E se pular na piscina, você morre afogado, meu filho. Que é o puxa-saco. Não é o puxa-saco. Você já parou para pensar que você está plantando para outra posição? Você já parou para pensar que tudo isso é um treinamento para amanhã você ser dono do seu negócio e como é que
Que tipo de gente você vai atrair para o seu negócio? Que tipo de gente você vai atrair para o seu negócio? Que tipo de gente que a gente quer atrair para a gente? Primeiro eu preciso plantar, porque nós não vamos atrair pessoas diferentes de nós. Fofoqueiro atrai fofoqueiro, fermentador atrai fermentador. Entendeu? Gente com espírito miserável, derrotado, atrai gente com o mesmo espírito. Então, que tipo de gente que eu quero atrair? Nós, quando estudamos a história de José, que percorreu um longo caminho, que submeteu o que tinha que submeter, aguentou firme, a história de José, ela tem uma lição poderosa para nós. Porque é o termo que a gente usa, chamado processo. Tudo tem um processo. José soube entender o seu processo, soube passar pelo seu processo. Nós precisamos amar esse tipo de pessoas. Nós precisamos amar pessoas que passam pelos processos, absorvem as necessidades e não têm dificuldade para se adequar, porque estão focadas. E eu não vou entrar nos detalhes aqui da vida de José, que você já conhece o resultado final da história dele, que é poderosa. Diga comigo, a nossa grande batalha acontece na mente. Até hoje muitas pessoas não aprenderam a gerenciar a sua mente, gerenciar o que acontece dentro de você, gerenciar suas emoções, falar consigo, dar conselho, se autoaconselhar, pegar a palavra e se autoaconselhar, buscar o espírito de conselho. Porque quando você não tem esse espírito, não sabe gerenciar suas emoções, você vai fazer escolhas erradas. Você vai viver fazendo escolhas erradas. Hoje eu tive o zelo de pegar o meu telefone, não foi nem o meu telefone, foi o telefone do meu filho. Porque eu vi alguém que está fazendo algo que não deveria ser feito, que já foi feito lá atrás. E meu filho mandou uma mensagem para saber da pessoa, e a pessoa deu uma resposta. Eu falei, deixa que eu respondo essa resposta. Deixa que eu respondo para ele. Eu disse, você já fez muitas escolhas erradas na vida. Eu já te ajudei em 2 situações, 2 oportunidades na sua vida. A vez que eu não estive perto de você, você agiu precipitadamente e está pagando um preço alto. Agora você está perto de mim e está fazendo escolha errada. Você tinha que buscar direção, você tinha que buscar orientação, mas você está permitindo que as suas emoções te sabotem mais uma vez. E se você fizer a escolha que você está seguindo, não tem saída, porque o próprio Deus vai te cercar. Não adianta achar que você vai correr para algum lugar, porque não tem. Você já viu, tem um salmo que fala que você pode descer às profundezas, que Deus está lá. Você pode ir para os altos céus, que Deus está lá. Você pode ir lá para o mais profundo do mar, que Deus está lá. Para onde nós vamos que Deus não está? Aonde? Para onde nós vamos? Então, como é que nós resolvemos os nossos problemas? Não é fugindo deles. Como é que nós resolvemos as questões que nós precisamos resolver? Não é fugindo, é enfrentando. E esse é o grande problema das pessoas hoje. Elas não enfrentam, elas fogem. Eu preciso confrontar. Todo mundo tem medo do confronto. Diga comigo, todos têm medo do confronto. Todo mundo tem medo do confronto. Às vezes esse confronto é com você. Você precisa se confrontar. Falar para você, o que você está fazendo? Você está com medo do quê? Por que você está fugindo? Por que você não senta para resolver essa questão? Porque conforme você vai fugindo do confronto, você vai pegando mais problema. Nós não podemos
Você lembra daquela piadinha do rapaz? O rapaz estava na rua e nervoso, e chutando para lá, e falando, ô, seu miserável, ordinário. O outro falou assim, o que é isso, rapaz? O que foi com você? Por que você está assim? Ele falou, não, é porque eu queria ter falado isso para um cara ali atrás, eu não tive coragem, agora eu estou descarregando aqui. Ia resolver? Estava na rua socando, chamando de miserável, vagabundo, de não sei o que, e chutando, e nervoso, irritado. Mas o que é? Por que você está assim? Ele falou, não, é porque eu queria ter falado isso para um cara lá, e eu não tive coragem de falar para ele, agora eu estou descarregando aqui. Mas não resolve. Está falando para quem? Para nada, para quem não pode resolver. E esse não é o Espírito que está sobre nós. Por isso que nós precisamos estar atentos à semente do hoje. O que nós estamos plantando? Gerenciar o dia de hoje, gerenciar as nossas emoções. Prestar atenção naquilo que você declara sobre a sua vida, sua família, suas finanças. Nós repetimos sem cessar. Dá referência, por favor. Nós repetimos sem cessar, e talvez ainda muita gente não prestou atenção nisso. Diga comigo, a morte e a vida estão no poder da... E aquele que a ama comerá do... Por isso que nós precisamos aprender a falar, liberar palavras de destino, palavras poderosas. O meu futuro é poderoso, o meu destino é poderoso, eu tenho uma vida poderosa, eu sou sábio, eu sou inteligente, eu sou capaz. Se alguém pôde, eu também posso. Se alguém chegou lá, eu também chego. Eu posso ir para o próximo nível, eu posso sair dessa posição, eu posso sair dessa situação, eu posso vencer esse problema, eu sou capaz. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu... Qual fruto eu estou comendo? Na versão atualizada, amplificada atualizada, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama e se satisfaz em usá-la, comerá dos seus frutos. Diga comigo, diga e arcará com as consequências do quê? Das suas palavras. E não é fingir não, a gente começa fingindo realmente, mas depois de tanto treinar, isso se torna parte de você. Isso torna parte. Tem momentos que você vai ter que realmente se policiar, vigiar. A Bíblia, tanto é que a Bíblia diz, é a única coisa que Tiago diz que o homem que tem o poder sobre a sua língua, o homem se torna perfeito. Olha, a boca, as palavras traz perfeição à vida do homem. Então, cuidado com a sua boca. Cuidado. Ela pode mudar a sua realidade, ela pode trazer vida, mas ela pode trazer morte. A Bíblia diz lá em Tiago que ela altera o curso da sua vida. Ela altera o curso da sua vida. Às vezes tem pessoas que falam assim, não, esse é o meu destino. Não, não é seu destino, esse é o curso da sua vida que foi alterado pelas suas palavras. Assim como na Bíblia está cheio de histórias poderosíssimas. Quem estava comigo hoje na live? Eu tinha muitas outras referências lá para nós. É que fluiu e não deu para a gente soltar só duas. Mas quantas pessoas teve o curso da sua vida alterado por causa da sua boca? O próprio Davi que nós falamos. O próprio Davi teve o seu destino, o curso da sua vida totalmente alterado por conta das suas palavras. E daqui a pouco nós vamos ver sobre isso. Então, você pode trazer para a sua vida, família, finanças, saúde, negócio, vida ou morte. Você. Ah, bispo, eu não acredito nisso. É igual uma pessoa que um dia falou assim para mim. Bispo, meu filho é pastor, meu genro é pastor. Ele não vem na igreja porque ele não concorda com algumas coisas. Eu falei, ah, é? Ele é pastor? Eu falei, tá. Ele não concorda com o quê? Ele diz que o dízimo não é como vocês ensinam. Que o dízimo é da lei e que não tem essa história do devorador que devora a vida da pessoa e etc. Eu falei, legal.
Qual que é a igreja dele? Aonde ele lidera? Aí ela falou assim para mim, não, ele não tem igreja. Tá. Ele não tem igreja? Não. Eu falei, trabalha com o quê? Não, ele não está trabalhando. Eu falei, como é que ele paga as contas dele, então? Como é que ele paga o aluguel, a coisa? Não, ele está morando comigo. E eu falei, ele não acredita no devorador. E ele não acredita no devorador. Mais destruído e devorado do que isso, impossível. E não acredita. Porque um homem que se diz pastor, um homem que se diz um homem de fé, que quer ensinar o que não vive. Eu falei assim, mas então como é que ele come? Como é que ele coisa? Eu e meu marido, nós bancamos. Falei, parabéns para a teologia dele. Mais devorado do que isso, impossível. Você está vendo como é que funciona? Porque saber letra, se estiver disposto a obedecer, aí é muito fácil a pessoa dar opinião no que ela não vive. É muito fácil a pessoa dar palpite no que ela nem experimentou. Ninguém pode dar o que não tem. As pessoas dão o que tem. E tem que ter fruto. A Bíblia não diz que a árvore você conhece pelos frutos? Sim ou não? Toda árvore tem que ter fruto. Você olha, antes de você, qualquer pessoa que falar qualquer coisa, olha o fruto, está nela. Tem que aparecer, o fruto tem que aparecer. Se ensina sobre algo, o fruto tem que aparecer. Declare ao acordar, diga comigo, este é o dia que o Senhor fez para mim. Fala com fé, diga, este é o dia que o Senhor fez para mim. Diga, eu me alegrarei nele. Essa foi a palavra de Davi. Esse é o dia que o Senhor fez para mim. Faça declarações poderosas para o dia de hoje. Profetize. Alguém mandou um vídeo para mim muito interessante. Falou assim, é antigo esse vídeo. Eu falei, olha, mas olha como ele é atual. Mandou um vídeo para mim dizendo assim, alguém que antigamente palestrava muito, ele diz assim, pense grande. Pense grande. Porque é muito melhor você pensar grande. E se acontecer, maravilhoso. Agora, cuidado. Cuidado com você pensar pequeno, porque pode acontecer exatamente o pequeno que você está pensando. E não é o que você quer. Pensar pequeno é fácil. E acontece muito mais fácil. E a gente precisa ter cuidado. A Bíblia não diz, cuidado com os seus pensamentos, sua vida é dirigida pelos seus pensamentos? Sim ou não? Deus trabalha através de imagens. Por que nós pedimos sempre para vocês fazer os projetos de vocês e escrever? Você sabia que cada 100 pessoas, 3 fazem anotações e escrevem seus projetos? Cada 100. A neurociência já comprovou, nós já falamos sobre isso, sobre a eficácia da visualização, de projetos, de sonhos, na realização das suas metas. Quando você escreve um projeto, um sonho, a chance de torná-lo real é 90 vezes mais. 90 vezes mais. Por isso que Deus colocava imagens diante dos homens de fé. Por isso que Deus deu imagens a José para se agarrar, deu a Salomão, deu a Jacó, e tantos outros que o Senhor colocou uma imagem dos discípulos. Deus falou 46 vezes para escrever, diga, escreva a visão, escreva nas tábuas do seu coração. Quando nós ensinamos você
a colocar, fazer os seus projetos, colocar suas imagens aqui. Por que nós nunca recolhemos? Porque isso é um memorial para você. Isso aqui é um memorial. Sabe o que é um memorial? É algo a ser lembrado. Isso aqui é aquilo que um dia você vai chegar e vai mostrar para os seus filhos, vai mostrar para os seus netos, você vai mostrar cada passo de fé, cada propósito que você fez, cada oração, cada projeto que você consagrou ao Senhor. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente. Hoje nós não precisamos de tábua, né? Nós temos papel. Então escreva. O Senhor usou demais para Gideão, para Abraão, para Jacó. Quem está entendendo, por favor? Agora eu quero saber o seguinte: quem está pegando o Espírito? Não estou contando história, não. Se eu contar história aqui para você, você vai sair só com algum conhecimento de história que não vai mudar nadinha na tua vida. Absolutamente nada. Estou acabando de falar para você, conhecer a Bíblia sem aplicação, acabei de dar o testemunho, um péssimo testemunho de um pastor. O péssimo. A teologia mais poderosa que existe é a teologia da fé. Porque de história, meu filho, você vai escutar um monte de gente falar baboseira e cada uma tem a sua. Viu? A teologia da fé é a coisa mais poderosa. Oi. Pessoal, eu estou parado aqui só porque alguém está dando testemunho para mim aqui, tá? Certo. Palavras, né? Ela está contando que o marido dela queria comprar um terreno que não estava à venda. E aí ele falava: eu vou comprar esse terreno, eu vou comprar esse terreno. E ela dizia: mas como você vai comprar o terreno se o terreno não está à venda? E ele profetizando, ele liberando palavras que ele ia comprar o terreno, ia comprar o terreno, ia comprar o terreno. E aí, no ano de 2020, o terreno entrou à venda. Ele foi e comprou o terreno. Entendi. Isso. Exatamente, mas é isso. Ela está dizendo que o proprietário não queria vender e não tinha necessidade de vender. E perguntava para ele: mas por que você quer esse terreno? Tinha um monte à venda. Ele escolheu aquele, ele declarou aquele, era o que estava no propósito dele, né? O que ele queria era aquele, e aquele. Se forem humildes e me obedecerem, diga comigo: vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Isso é poderoso. Agora, vamos lá. Nós precisamos colocar diante de nós os sonhos que nós queremos atingir. O sonho se renova, de tempos em tempos nossos sonhos se renovam. Por que nós precisamos de Deus o tempo todo? Por quê? Porque, você vê, algo que um dia foi um sonho, hoje já é uma realidade para você. Um dia foi um sonho, hoje já é uma realidade. Agora a gente tem sonhos novos, projetos novos, ambições novas. Isso é maravilhoso, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus nos faria sonhar. Olha que coisa linda. O Espírito de Deus nos faria sonhar. Agora, muitas vezes são desafiadores. Me dá a próxima referência, por favor.
Diga comigo, peça e será dado. Busque e encontrarão. Diga, bate e a porta será aberta. Diga, pois todo aquele que pede, recebe. Diga, o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, diga comigo, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, diga, dará coisas. O que está escrito? A quem? A quem? Ah não, Deus sabe o que eu quero. A quem? Não, Deus sabe o que está no meu coração. Você que não abre a boca e vai para um pedir intenso, constante, perseverante, não, para você ver. Mas é isso. É isso. Ela está falando que ela lembrou que ela ungiu o terreno, mas é isso que acontece. Você tem que ir lá, você tem que pisar, você tem que tomar posse. Mas é isso, escolha pensar e viver uma vida de forma que te favoreça. Você pode escolher isso. Você pode escolher. Eu vou escolher viver uma vida de forma que ela me favoreça. Eu quero pensar no que me traz esperança. A Bíblia diz que um pensamento que não te traz esperança não vale a pena ser pensado ou permitir isso dentro de você. Não aceite pensamentos. Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa do filisteu. Teu servo irá lutar contra ele. Respondeu Saul. Leia aqui, por favor. Mais uma vez, você é apenas um rapaz, e ele, você não tem condições de lutar contra este filisteu. Primeiro incentivo que ele recebeu. Essa é a primeira coisa. Você não tem condição. Diga essa palavra, você não tem condições. Quantas vezes você já ouviu esse tipo de palavra? Você não tem condições, você não tem. Você não é possível. Você, diga essa palavra aqui, você é apenas. Você é apenas um rapaz, você é apenas uma mulher, você é apenas um garoto, você é apenas uma jovem, você é apenas uma senhora. Você não tem condições. Ele é um guerreiro. Desde a sua mocidade, você é apenas. Aí é que está a nossa capacidade. O que está dentro de nós? Qual é o espírito que está dentro de nós? Davi, entretanto, disse, teu servo toma conta da ovelha de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dela, atinjo-o com golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar, diga comigo, tanto o leão quanto o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. Espera aí, olha que coisa linda. Essa é aquelas, sabe, nós precisamos criar as memórias. Por que a gente tem um hábito de deixar vivas as memórias que não edificam? Por que sempre grita dentro as memórias do que não deu certo? Quando deveria estar gritando dentro de cada um, espera aí, quantas vitórias você já teve? Quantas situações de livramento Deus já te deu? Quantas experiências poderosas com Deus você já teve? É isso que deveria gritar dentro de você.
Peraí, Deus já me deu vitórias, Deus já me deu grandes livramentos, Deus já me tirou de situações terríveis que eu achei que eu não conseguia superar, que eu não conseguia passar, e Deus me tirou. Foi o que ele falou: se o Senhor me livrou da garra do leão e do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Isso é pregar para você, isso é liberar o espírito certo. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Sabe, a maioria das pessoas vive falando e reclamando de problema. Foi um problema que ninguém dava conta de resolver, que mudou radicalmente a vida de Golias, de Davi. Um problema chamado Golias. Um problema que ninguém conseguia resolver. Diga assim, um problema que ninguém conseguia resolver. Todos fugiam daquele problema, e Davi enfrentou o problema, encarou o problema. Olha como é forte isso. O problema que ninguém tinha coragem de enfrentar, Davi enfrentou, e isso lhe trouxe essa promoção de cuidador de ovelhas, pastor de ovelhas, para herói nacional, por conta de resolver um problema, encarar o que ninguém teve coragem de encarar, enfrentar sem medo o que ninguém teve coragem de enfrentar. Só quem estava comigo na live hoje pela manhã sabe de onde partiu isso, que é uma coisa que eu gostaria que você levasse muito a sério. Quem estava comigo lá sabe qual foi o ponto de partida de tudo isso. Tem um ponto de partida. Tem algo que mudou a vida dele. Diz assim, então, enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel tomou o azeite que havia trazido e derramou sobre a cabeça dele. Diga comigo: e o Espírito do Senhor veio sobre Davi e lhe concedeu. O que está escrito aqui? Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor veio sobre Davi, se apossou de Davi e lhe concedeu grande poder daquele dia em diante. Diga a palavra grande poder. Encheu ele de coragem, encheu ele de força, encheu ele de poder para enfrentar sem medo. Grande poder, o Espírito. Olha essa palavra, volta lá. Olha essa palavra, mais uma vez comigo, diga: o Espírito do Senhor veio sobre Davi e lhe concedeu grande poder, daquele dia em... Teve aquele dia, sabe aquele dia? Aquele dia que foi a mudança, aquele dia que houve o revestimento, aquele dia, tanto que está no capítulo 16, a batalha foi no capítulo 17, só que aqui ele já estava revestido. Olha que coisa incrível. O poder de Deus estava dentro dele, o Espírito de Deus estava na vida dele, e daquele dia em diante, ninguém pôde mais com Davi. Daquele dia em diante, não foi só Golias, todas as batalhas que ele travou, daquele dia em diante, ele começou a crescer, ele começou a ascender, ele começou a prosperar, ele começou a crescer, conquistar daquele dia em diante. Diga essa palavra: daquele dia em diante. Fique em pé, por gentileza. Você já parou para pensar?
Preste atenção no que eu vou dizer para você. Feche seus olhos, por gentileza. Pega só o propósito e segura no seu coração. Você já parou para pensar que quando o Espírito tomou a vida dele, olha essa palavra, repita mais uma vez, daquele dia em diante. Você já parou para pensar que desse dia em diante, tua história pode mudar? Você parou para pensar que um dia como esse pode parecer mais um dia, mas que desse dia em diante, o Espírito entra na tua vida, e você é tomado de um poder tão forte, de uma coisa tão poderosa. Aqui está a resposta, porque ele acreditou no que ninguém acreditou. Aqui está a resposta, porque todo mundo estava fugindo do problema chamado Golias, e ele estava indo ao encontro daquele problema. Porque o Espírito do Senhor se apossou. O Espírito do Senhor tomou a vida dele. Eu acredito nisso. Eu acredito nessa unção. Eu tenho visto isso acontecer ao longo da minha caminhada. O dia em que pessoas foram tomadas pelo Espírito, por essa unção, e ali tudo mudou a partir daquele momento. A pessoa mudou, a unção mudou, a coragem mudou, o Espírito mudou, e ninguém pode segurar. E sabe o que é mais lindo? Que esse Espírito não é para mim, não é para pastor, não é para bispo, para bispa. Ele é para todos aqueles que creem. É para todos que acreditam. O Espírito do Senhor veio sobre Davi e lhe concedeu grande poder daquele dia em diante. Acabou. Daquele dia em diante ninguém pôde segurá-lo mais. Daquele dia em diante ninguém pôde impedir o avanço dele mais. Daquele dia em diante todos os gigantes foram caindo por terra. Todos. Daquele dia em diante, todos os inimigos que se levantaram contra a vida de Davi caíram. Coloca no teu espírito, toma posse disso para a tua vida, que desse dia em diante mudanças vão acontecer, que desse dia em diante nenhum gigante terá poder sobre a tua vida. Desse dia em diante, todos os inimigos que se levantarem contra você vai cair. Desse dia em diante, você é imparável. Desse dia em diante, o impossível vai se curvar. Era impossível Davi derrotar Golias, era impossível Davi derrotar os inimigos que ele derrotou, era impossível Davi derrotar os demais gigantes que se levantariam, mas ele derrotou todos. Coloca dentro de você que a partir de hoje mudanças vão acontecer.
a partir de hoje, só abre o teu coração e diga ao Espírito Santo: o Senhor se apossou da vida dele de uma forma sobrenatural, o Senhor encheu ele de poder de uma forma sobrenatural. Se aposse da minha vida, toma a minha vida, me enche de poder, Senhor. Eu creio no mesmo Espírito, eu creio na mesma unção, e eu acredito, meu Deus, eu acredito na unção que vem do teu Espírito. Eu acredito que desse dia em diante é um ponto de virada na minha vida. Eu acredito que desse dia em diante portas se abrem. Eu acredito que desse dia em diante problemas caem por terra, a miséria, a escassez. Eu acredito que desse dia em diante dívidas caem por terra. Eu acredito que desse dia em diante, Senhor, os obstáculos que se levantarem vão cair, vão desmoronar. Eu acredito que desse dia em diante, em nome do Senhor Jesus, desse dia em diante eu sou uma pessoa poderosa. Desse dia em diante eu sou uma pessoa corajosa. Desse dia em diante eu sou uma pessoa imbatível, invencível. Desse dia em diante, em nome do Senhor Jesus, nada vai me parar. Desse dia em diante, nada vai me deter. Desse dia em diante, nada vai ficar diante de mim. O que você vai falar? A palavra está na tua boca. A palavra está na tua boca. A palavra está na tua boca. Só abre o teu coração e diga a Ele. Diga: Espírito Santo, oh Espírito Santo, eu creio que o Senhor na minha vida, a tua unção na minha vida. Veja, o texto diz: o Espírito concedeu grande poder. O Espírito dele fez dele uma pessoa poderosa. O Espírito fez dele uma pessoa poderosa. O Espírito vai fazer de você uma pessoa poderosa. Desse dia em diante, eu sou uma pessoa poderosa. Diga, em nome de Jesus: eu estou aberto, Senhor. Eu tenho sede, eu tenho fome. Eu creio, Senhor. Eu creio na tua unção. Eu creio, meu Deus, eu creio no teu poder. O que todo mundo tem medo, eu não vou temer. O que todo mundo está fugindo, eu não vou fugir. Aonde todo mundo está recuando, eu vou avançar. Aonde todo mundo está temendo, eu não temerei. Eu não temerei. Desse dia em diante, fala com convicção. Palavras têm poder. Faz ela criar vida na tua vida. Faz ela criar vida. Faz ela criar. Desse dia em diante, a minha vida está mudando. A minha situação está mudando. Desse dia em diante, é um ponto de virada na minha vida. Desse dia em diante, eu estou avançando para o próximo nível, para coisas maiores. Desse dia em diante, não vai acontecer o natural, vai acontecer o sobrenatural. Desse dia em diante, os resultados não serão naturais, os resultados serão sobrenaturais. Desse dia em diante, nada será natural, tudo será sobrenatural na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Desse dia em diante, eu cresço, eu avanço, eu prospero, em nome de Jesus. Desse dia em diante, eu vou fechar negócios grandes, eu vou atrair clientes grandes. Desse dia em diante, em nome do Senhor Jesus, o que é difícil para os outros será fácil para mim. Desse dia em diante, eu vou assinar contratos, eu vou fechar vendas. Desse dia em diante, em nome do Senhor Jesus, o que não é comum vai se tornar comum, o que não é natural vai se tornar natural. Desse dia em diante, diga, desse dia em diante, desse dia em diante, desse dia em diante, desse dia em diante eu vou crescer. Desse dia em diante eu vou prosperar. Desse dia em diante portas estão sendo abertas. Desse dia em diante portas grandes estão sendo abertas. Desse dia em diante, em nome de Jesus. Diga como será desse dia em diante. Diga como será desse dia em diante. Tudo é fé. 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 Como será desse dia em diante? Quando será a partir de hoje? Daquele dia em diante. Daquele dia em diante, Davi não foi o mesmo. Daquele dia em diante, os resultados na vida de Davi não foram o mesmo. Daquele dia em diante, houve uma reviravolta. Daquele
daquele dia em diante. Daquele dia em diante. Diga: eu creio, Senhor. É para mim, é para minha vida. É para mim, é para minha vida. É para minha casa. É para o meu negócio. Em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo tomar a tua vida. O Espírito Santo te encher de unção. O Espírito Santo te encher de autoridade. Em nome do Senhor Jesus. Para rompimentos. Desse dia em diante. Desse dia. Fala com convicção. Faz o mundo espiritual se mover em teu favor. Fala com autoridade. Desse dia em diante nada vai ficar do mesmo jeito. Desse dia em diante nada vai permanecer da mesma forma. Desse dia em diante mudanças poderosas acontecerão. Desse dia em diante o mundo espiritual se curva. Desse dia em diante, em nome de Jesus, portas se abrem, definições acontecem. Desse dia em diante, eu falo e libero essa palavra para a tua vida, profeticamente. Desse dia em diante, mudanças estão acontecendo. Desse dia em diante, acredite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa ele te encher. Deixa ele te encher. Com os teus olhos fechados. Através da tua fé, o Espírito do Senhor veio sobre Davi e lhe concedeu grande poder daquele dia em diante. Receba esse poder sobre a sua vida. Receba grande poder. Grande poder para romper, para avançar, para ir além. Receba grande poder. Só toma posse disso e acredite. Só toma posse disso e acredite. Se Ele te concede grande poder, você se torna uma pessoa poderosa. Ele faz de você uma pessoa poderosa. Sinta Deus com você. A unção do Espírito Santo sobre a tua vida. Não, ninguém é maior do que Deus. Ninguém é maior que o Todo-Poderoso para fazer na sua vida. Receba Ele. Você tem a força mais poderosa do universo com você. Você tem o maior poder do universo a seu favor. Você tem o Espírito dele. Só diga: eu creio e eu recebo, Senhor. Eu não quero ser a mesma pessoa, eu não serei a mesma pessoa. Não, eu não vou temer o que eu não devo temer. Porque se o Senhor é comigo, acabou. Acabou. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá, suprindo ao máximo todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Seja elas materiais, seja ela espirituais, seja ela física. Não, e não é no limite não, é o máximo. Deus não tem um mínimo para você, Deus tem um máximo. Porque Deus derrama sobre a tua vida para que você tenha para você, e para você tenha para o reino, tenha para pessoas, tenha para ajudar a vida de muitas outras pessoas. O meu Deus, segundo as suas riquezas, também diz: lhe dará tudo que vocês precisam. O que você precisa para romper? O
Tudo que vocês precisam, receba. Tudo que você precisa para romper, para avançar, para ir além. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que precisam. Você tem tudo. Diga assim, ó, eu já tenho tudo que eu preciso. Diga com fé, diga, eu já tenho tudo que eu preciso. Diga, o Espírito de Deus está em mim. Diga, o Espírito de Deus me concede grande poder. Diga, nada vai ficar do mesmo jeito. Diga, nada vai permanecer no mesmo lugar. Diga, nada. Diga, eu saio daqui hoje como uma pessoa poderosa. Diga, eu estou pronto para a próxima fase, para o próximo nível. Diga, eu vou avançar. Diga, eu vou crescer. Diga, em nome do Senhor Jesus. Diga, eu estou mudando de fase. Acredite nisso. Davi saiu daquela fase e foi para um novo tempo a partir daquele momento. Saia daqui como uma pessoa poderosa. Vou deixar essa palavra para você. Daquele dia, o Espírito do Senhor veio sobre Davi e lhe concedeu grande poder daquele dia em diante. Grande poder daquele dia em diante. Diga, eu não vou me esquecer disso. Diga, eu saio daqui com grande poder sobre a minha vida. Diga, eu sou uma pessoa poderosa. Em nome do Senhor Jesus. Levanta o teu propósito. Eu declaro todos os teus pedidos do propósito materializados. Eu declaro em nome de Jesus, não é só restauração. Eu declaro grandes avanços, grandes rompimentos. Eu declaro em nome de Jesus, que desse dia em diante, e desses 52 dias em diante, a sua vida nunca mais será a mesma, em nome de Jesus. Seja abençoado, saia daqui para um dia poderoso, saia daqui para uma semana poderosa, uma semana incrível, uma semana extraordinária, em nome de Jesus. E os resultados não serão naturais, serão sobrenaturais, em nome de Jesus. Diga, eu creio, recebo e tomo posse, em nome de Jesus.